A graça e paz, estamos aqui iniciando mais uma EBD em casa, dando continuidade ao tema Sermão do Monte. Hoje eu irei falar sobre prioridades. O texto base se encontra em Mateus 6, a partir do verso 19, que eu já estarei lendo. Não acumule tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajunte tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Esse texto aqui ele está falando que nós precisamos dar prioridade a Deus e não às riquezas. Aqui nós temos o próprio Jesus Cristo falando sobre o perigo da avareza, o perigo da ganância, o perigo do apego às coisas materiais. E o próprio Jesus também vai nos alertar de nós buscarmos as coisas celestiais. Eu vou trabalhar aqui esses três aspectos, e um dos primeiros aspectos, quando ele fala lá que aonde estiver o nosso tesouro, também estará o nosso coração. Então o nosso coração, ele precisa ser nutrido dos tesouros celestiais. Ele precisa ser nutrido das coisas de Deus. Nós precisamos cultivar o amor, cultivar o perdão, cultivar o compartilhar, cultivar o fruto do Espírito, cultivar as coisas de Deus. Um outro aspecto que é falado quando se fala lá em relação à luz é que nós não podemos deixarmos sermos dominados pelas coisas, sermos dominados pelas riquezas, porque isso vai nos causar uma cegueira espiritual. E para a gente não cair nessa cegueira espiritual, nós precisamos sim de uma luz, mas não que vem de nós. E essa luz é o próprio Deus, essa luz é a própria revelação da palavra de Deus. Um outro aspecto é quando ele vai falar que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Ou seja, a nossa vida ela tem que ser dominada por Deus, nossa vida tem que estar envolvida, nossa vida tem que estar dedicada às coisas de Deus. Eu quero também trabalhar um outro aspecto. Nós temos aqui o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele é um grupo de valores que se diz a respeito do reino de Deus. Quando Jesus Cristo está tratando desses temas, ele está falando em relação ao reino de Deus. Aqui no verso 24, quando fala que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, há uma versão que fala que nós não podemos seguir a Deus e a Mamon. Mamon é um deus pagão. Nós sabemos que não existe outros deuses, o nosso Deus é o único Deus. Mas o que Jesus Cristo está nos alertando é que as riquezas, ela pode tomar uma dimensão de divindade. E a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Isso ocorre. Em uma reportagem, descreveu que uma senhora levanta de madrugada e ela sai em sua moto para trabalhar no serviço de delivery e ela volta altas horas da noite para trazer o sustento de seus filhos. São 3 filhos que ela ali diz que tem. Essa senhora trabalha não só durante a semana, mas também feriados e finais de semana. Ela não tem aonde sequer fazer necessidades. Ela não tem nenhuma garantia trabalhista. Se ela sofrer um acidente, a família dela fica totalmente fragilizada porque não vai ter mais nenhuma renda, porque o que ela ganha é basicamente com sustento diário e segundo ela fez as contas, ela deve ganhar em média R$ 500 por mês
para sustentar a família nesse serviço. E ela disse que um dia chegou em casa e um dos filhos pediu um pedaço de pizza e ela respondeu chorando que aquilo não era possível, apesar dela entregar várias pizzas durante o dia, o que ela ganhava não dava para ela trazer sequer um pedaço de pizza para o filho dela. Por outro lado, uma outra reportagem estava comentando o quanto os donos desses aplicativos têm ganhado dinheiro, principalmente agora na pandemia, que aumentou demais a demanda por esses serviços. Esses homens ganham tanto dinheiro que, segundo a reportagem, até dormindo eles estão ganhando dinheiro. É uma coisa tão estranha que quando a gente lê aqui no Salmo 127, que se diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. A primeira impressão que a gente tem é que essa mulher, essa pessoa aqui, gananciosa, que trabalha dia e noite, finais de semana e tudo mais para ganhar dinheiro, porque ela está atrás de dinheiro. E já os donos dos aplicativos parecem eles serem os amados de Deus, porque até dormindo eles estão ganhando dinheiro. E a reportagem fala que eles ganham milhões. Só que não é isso aqui. Essa mulher está numa situação de escravidão. E juntamente com ela milhões de pessoas no nosso planeta. E os donos dos aplicativos são os algozes que escravizam essas pessoas. Isso é mamon. Isso é mamon. É isso aqui que Jesus Cristo estava falando. Jesus Cristo estava dizendo isso. Existe dois reinos aí. Existe o reino de Deus. O princípio do reino de Deus é justiça. Mas existe um outro reino que impera. Um reino que só pensa nas coisas, que só pensa em ter, de acumular riqueza. E a gente não pode concordar com esse reino. É isso que Jesus Cristo estava falando. E a gente gosta de mamon. Quer ver? Quando você ouve uma reportagem falando que a bolsa caiu, que o dólar subiu, você fica muitas vezes, isso te toca mais, te preocupa mais do que quando fala o número de pessoas que morreram de Covid, quando fala o número de miseráveis que cresceu no Brasil. E falando nisso, no ano passado, se dizia que nós estávamos chegando a quase 14 milhões de miseráveis e que depois da pandemia esse número com certeza vai passar de 20 milhões de miseráveis aqui no Brasil. Mas também durante a pandemia aqui no Brasil, os nossos bilionários, que são menos de 50 pessoas, e que essas pessoas, que representam um grupinho pequenininho, detêm 30% de toda a riqueza do Brasil, eles ficaram mais ricos durante a pandemia. Segundo algumas reportagens, eles conseguiram acumular nesses poucos meses de pandemia mais de 30 bilhões, enquanto milhões de brasileiros ficaram mais pobres e muitos foram jogados na miséria. Isso é mamon. É disso que Jesus está falando. Quando Jesus Cristo estava conversando lá com o jovem rico, no final da conversa, Jesus Cristo termina com ele falando bem assim: você é rico, né? Riquíssimo. Não é errado possuir as coisas, mas é errado permitir que as coisas nos possuam. Aí ele respondeu para Jesus: Jesus, fica tranquilo, as coisas não me possuem não. Eu as domino. Não foi isso não. Jesus Cristo não falou isso. Isso aqui pode até parecer bonito, mas não foi isso que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo olhou para ele e disse: você precisa repartir esse tanto de bens e tanto de riqueza com as pessoas que estão necessitadas. Se Jesus Cristo estivesse por aqui nos nossos dias, ele ia falar para o dono da Amazon, que segundo as reportagens falam que ele ganha mais de 1 milhão a cada minuto. Jesus Cristo ia falar para tantos outros
bilionários, tantos outros riquíssimos aí, ó, precisa repartir, que tem muita gente morrendo de fome, tem muita gente aí padecendo. A gente pensa que quando a gente lê esse texto tem que ser aplicado só pessoalmente, mas Jesus Cristo, ele tinha uma visão mais ampla. E é importante a igreja se aperceber disso, é importante a igreja ter uma visão maior. Nós precisamos sair da superficialidade, nós precisamos ter um olhar de Cristo, nós precisamos amar as pessoas e não as coisas como Cristo fez. E esse olhar do Cristo, que a presença dele incomoda o pecado no mundo inteiro, tem que fazer diferença. E esse aqui é um aspecto. É importante nós contribuirmos com os dízimos, as ofertas, contribuirmos com a campanha de cesta, mas é importante também nós compreendermos que nós não podemos nos curvar a Mamon que reina nos nossos dias. Eu espero que você tenha compreendido, que Deus te abençoe. Amém.